Graça e paz, seja bem-vindo novamente. Iremos prosseguir com a nossa sexta lição, a reconciliação com o povo de Deus. Na lição 5, estudamos a reconciliação com Deus, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Naquela ocasião, estudamos no capítulo 2, do verso 2 ao verso 3, que haviam 3 origens que nos influenciavam no nosso andar, nas nossas escolhas, de maneira que estávamos andando em delitos e em pecado. Nesses versículos, Paulo nos apresenta o mundo, a cosmovisão do mundo, a lógica de funcionamento deste mundo que influencia as pessoas com suas ideias, com seus valores, com sua filosofia, com sua ética e determina o curso da vida das pessoas que escolhem seguir esta cosmovisão. E a amizade do mundo é inimizade com Deus. Paulo também nos apresentou o príncipe da potestade do ar, o diabo, que cega as pessoas, que cega o entendimento das pessoas que são desobedientes a Deus e as mantém cativas, presas, para que não vejam a luz do Evangelho e compreendam a verdade e possam ser salvos. E Paulo nos apresentou também uma terceira origem que influencia o nosso andar, a carne, a inclinação da nossa carne. E todos os que manifestam as obras da carne, Paulo afirma, não herdarão o reino de Deus. Mas Paulo prosseguiu no capítulo 2, do verso 4 ao verso 7, dizendo que por causa do grande amor com que Deus nos amou, por causa da sua bondade e da riqueza da sua misericórdia, Ele nos deu graça. E esta graça Ele nos trouxe em Cristo Jesus. Mas Deus, vendo a nossa condição de mortos em delitos e pecado, em Cristo Jesus, nos dá vida. Ele nos traz a ressurreição e nos exalta e nos faz assentar ao lado de Cristo nas regiões celestiais. Portanto, na lição passada, estudamos como era o andar de outrora, em desobediência a Deus, como filhos da ira, dignos do justo juízo de Deus. Mas a obra de Deus em Cristo nos traz pela sua graça uma nova criação e nos torna filhos de Deus, que temos um andar posterior em boas obras, nas obras que Deus de antemão preparou para nós. Prosseguindo no nosso estudo a realização do propósito de Deus para a igreja, iremos refletir sobre o capítulo 2, do verso 11 ao verso 22, a reconciliação com o povo de Deus. E algumas questões nos fazem refletir sobre esta passagem. Quais as consequências do pecado? Qual a situação anterior e a atual situação dos gentios e judeus? Qual o propósito e a função da lei de Deus? Como servir de modo eficaz a Deus? Quem pertence ao povo de Deus? Quem é o povo de Deus? E como fica Israel? Temos que nos lembrar do contexto e da situação que Paulo nos apresentou na lição passada.
Segundo Paulo, tanto judeus e gentios são filhos da ira, pela sua condição natural, pela sua amizade do mundo, pela cegueira causada por Satanás, pela inclinação da nossa carne e por sermos filhos da desobediência. Tanto judeus e gentios carecem da glória de Deus. E falamos sobre o pecado, a gravidade, a realidade do pecado e o custo do pecado. O pecado provocou uma grande separação, um distanciamento, uma hostilidade, uma separação do homem que era vertical, uma separação entre homem e Deus. Uma separação horizontal do homem com o seu semelhante. E uma separação interior do homem consigo mesmo. São consequências do pecado. E Paulo vai nos apresentar no capítulo 2, do verso 11 ao verso 22, a situação dos gentios. E nós podemos perceber que este texto está dividido em 3 partes. Nos versículos 11 e 12, Paulo fala da situação de outrora. Nos versículos 13 ao versículo 18, ele fala da nova situação, mas agora. E dos versículos 19 ao versículo 22, ele conclui: assim já. Vamos estudar cada uma dessas 3 partes para compreender a situação dos gentios e a reconciliação com o povo de Deus. Qual era a nossa situação de outrora? Efésios capítulo 2, verso 11 diz: portanto, lembrai-vos que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Temos que compreender o que Paulo está apresentando. Uma situação de outrora. Éramos chamados de gentios na carne, por causa da incircuncisão. E isto ocorria por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, uma circuncisão feita por mãos humanas. A circuncisão era uma marca da aliança de Deus com o seu povo no Velho Testamento. Era uma marca distintiva de um compromisso, de uma aliança assumida entre o povo de Deus e Deus. Porém, esta marca, ela era simbólica de uma aliança que deveria ocorrer não apenas na carne, mas no coração. Entretanto, a rivalidade surge entre os judeus e os gentios. Gentios na carne, incircuncisos. E os circuncisos na carne, apenas pelas mãos humanas. Essa rivalidade entre judeus e gentios pode ser vista em várias passagens da Bíblia e no Novo Testamento. Em João, capítulo 4, verso 9, lemos: então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E João inclui uma explicação em seu evangelho: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Era clara a rivalidade
existente entre os judeus e os samaritanos. Mas não somente entre estes dois. Em Atos, capítulo 10, verso 28, lemos que Pedro vai à casa de Cornélio por determinação de Deus. E Pedro, ao chegar na casa de Cornélio, diz o seguinte: a quem se dirigiu Pedro, se dirigindo a Cornélio, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Fica claro o distanciamento dos judeus das demais nações. Para um judeu era proibido ajuntar-se ou mesmo se aproximar. Mas não era isso que Deus deseja, pois o próprio Deus demonstrou a Pedro que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. No verso 12, Efésios capítulo 2, verso 12, Paulo prossegue: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo nos apresenta um contexto em que outrora estávamos sem apreço. Os judeus não tinham afeição pelos gentios, preconceito. Estávamos sem Cristo. Estávamos sem pertencer ao povo escolhido. Estávamos sem conhecimento da aliança. Estávamos sem esperança. Estávamos sem Deus. Esta é a situação que Paulo nos apresenta na nossa situação de outrora. Mas agora, verso 13, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo nos apresenta uma nova situação. E esta situação é agora. Agora e em Cristo. Neste tempo e em Jesus Cristo. A nossa situação de distanciamento provocado pelo pecado, a hostilidade e a separação agora não existiam mais. Fomos aproximados. E isso somente por causa do sangue de Cristo. No verso 14, Paulo prossegue dizendo: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. É interessante refletirmos um pouco nesse versículo 14. Ele nos diz que Jesus é a nossa paz, e de dois homens fez apenas um. Ele derribou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Isso fica claro quando examinamos a planta do templo em Israel. Havia um local destinado aos gentios, o pátio dos gentios. Mas havia um lugar restrito, aonde o gentio não poderia passar.
Havia uma inscrição de advertência de morte, que se o gentio ultrapassasse aquele ponto e adentrasse no templo, então ele seria responsável pela sua própria morte. O templo era então dividido em um pátio exterior aonde os gentios poderiam entrar. Mas uma outra separação, um muro de separação existia aonde o gentio não poderia passar. E quando você adentra esta região interior do templo, ali era o pátio das judias, das mulheres. As mulheres judias poderiam se aproximar mais e poderiam participar daquele local. Mas havia outra separação. Havia um outro pátio interior que somente os judeus, os homens, poderiam passar. As mulheres deveriam se manter aquém deste ponto. E os judeus poderiam estar mais próximos, os homens. Mas havia ainda o prédio do templo, aonde havia um pátio que somente os sacerdotes poderiam acessar. Um judeu comum não poderia adentrar naquele espaço. Mas não para aí. Havia uma nova separação, aonde apenas o sumo sacerdote poderia entrar no santo lugar. E havia ali um véu de separação entre o santo lugar e o santíssimo lugar. Tudo isto é um símbolo que demonstra a separação do homem, da humanidade, de Deus, devido ao seu pecado. O pecado produziu separação. E esta separação é refletida na planta do templo como um ensino do distanciamento que estávamos, os semelhantes. O homem do seu semelhante e o homem de Deus. Mas no versículo 14, Paulo diz que ele é a nossa paz, porque de dois povos e de dois homens fez um, e tendo derribado esta parede de separação que estava no meio, a inimizade. No versículo 15, Paulo diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. Esta separação, ele aboliu através do seu sacrifício, através da entrega do seu corpo, da sua carne, para a redenção da humanidade. Ainda no verso 15, Paulo diz: para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, este muro de separação foi derribado, e esta separação de povos foi eliminado, e ele cria em si mesmo, nele mesmo, por meio da sua redenção, do seu sacrifício, um novo homem, estabelecendo a paz. Em Colossenses, capítulo 3, verso 11, Paulo vai dizer: nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. No verso 16, Paulo prossegue: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus,
por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que Paulo está dizendo neste versículo é que de dois povos ele criou um único povo, um só corpo com Deus. E isso teve um preço, foi pago por intermédio da cruz, em que os nossos delitos e os nossos pecados foram pagos, e assim foi destruída a inimizade provocada pelo pecado. No verso 18, Paulo prossegue dizendo: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Era clara a separação que existia antes. Havia um véu de separação em que não poderíamos chegar na presença de Deus, porque éramos filhos da desobediência, filhos da ira. E o justo juízo de Deus viria sobre todo pecador. Mas, quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. E esta separação entre Deus e o homem já não existe mais. Temos livre acesso ao Pai através do Espírito Santo, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Resumindo, Paulo diz: mas agora em Cristo, pelo sangue, pela sua cruz, fomos aproximados, fomos unificados, fomos pacificados e fomos reconciliados pela obra redentora de Jesus Cristo. Esta era a nossa situação de outrora. Agora Paulo prossegue: assim já. Capítulo 2, verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Um estrangeiro é aquele que é completamente de fora, não tem nenhum direito. Um peregrino é aquele que está de passagem, convive, mas não tem direitos plenos. Um cidadão é aquele que tem plenos direitos civis. Aonde ele mora, ele possui cidadania. E a família tem os plenos direitos de sangue. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, com plenos direitos entre os santos. E mais, sois da família de Deus. No verso 20, Paulo nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Somos então edificados sobre um fundamento que foi lançado e estabelecido pelos apóstolos e pelos profetas de Deus, sendo Jesus Cristo a pedra angular deste fundamento. O que é uma pedra angular? É aquela pedra na edificação que garante que esta edificação fique reta, fique estável. Os apóstolos e profetas nos trouxeram a revelação de Deus, da sua vontade, da sua palavra. E esta revelação
ela está sendo colocada, ela foi colocada pelos apóstolos e pelos profetas, a partir de Jesus Cristo, a pedra angular, aquela que alinha a edificação, aquela que torna estável o fundamento. No verso 21, Paulo afirma: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Paulo apresenta uma ilustração de um edifício. E observe que ele tem que ser bem ajustado, ou seja, de acordo com esta pedra angular que é Jesus Cristo, de acordo com os ensinos dos apóstolos e profetas. A importância da doutrina na edificação do povo de Deus, que cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então somos uma obra de Deus, um santuário onde Deus habita. No verso 22, Paulo afirma: no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Perceba que é um processo de edificação. Esta obra está em andamento pelo Espírito de Deus, por meio do fundamento que é Jesus Cristo, por meio dos ensinos dos apóstolos e profetas, e com o propósito de sermos a habitação de Deus em espírito. Resumindo, assim já estamos com cidadania, estamos com filiação, estamos com edificação, sendo edificados e estando com a habitação do Espírito Santo. Se antes, na situação de outrora, estávamos sem esperança, sem Deus, sem Cristo, sem as promessas, sem a aliança, sem pertencer ao povo de Deus, sem afeição. Agora estamos com cidadania, com filiação, sendo edificados e habitados pelo Espírito Santo. Isso nos traz algumas reflexões. Tendo lido esses textos, podemos também levantar algumas questões. Como fica a lei? E como fica Israel? Refletindo sobre cada um desses pontos, vamos ver em Efésios capítulo 2, verso 15, que Paulo afirmou que Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Entretanto, Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus afirma, dizendo: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Como podemos entender essas duas passagens? Paulo afirma que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Mas Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, 17, que ele veio cumprir a lei, não abolir a lei. E de fato, nós não tínhamos condição de cumprir esta lei. Não tínhamos a menor possibilidade de cumprir todos os mandamentos da lei. Então Jesus, ele não vem simplesmente remover a lei, mas ele vem antes para cumpri-la. E ao cumprir a lei, ele vai remover na sua carne a lei da forma como ela antes trabalhava, na forma de ordenanças. Vamos refletir um pouco sobre isso. O que era a lei? A lei também chamada de
Torá. A Torá escrita é constituída pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento: Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio. Nesses livros está estabelecida a Torá. E nestes livros, em Êxodo capítulo 20, do verso 3 até o verso 17, nós temos a lei moral. Em Êxodo capítulo 21 e 22, nós temos leis civis. Em Levítico capítulo 1 até o capítulo 4, nós temos as leis cerimoniais. Em Levítico capítulo 11, nós temos leis voltadas para a saúde. Existem diversas leis estabelecidas no Pentateuco. A Torá, ela era constituída pela parte escrita por 613 leis que os judeus, ao ler a Torá, compreendiam que haviam 613 leis. 365 leis ou mandamentos chamados de mandamentos negativos. Eram proibições do tipo não faça. E 248 mandamentos positivos, obrigações do tipo faça. Assim, os judeus estudando a Torá identificaram que haviam pelo menos 613 leis. Mas não somente isso, havia a lei oral, chamada de Talmud. O Talmud é o conjunto de instruções que ensinam como cumprir os mandamentos da Torá escrita. Essas explicações são feitas a partir da discussão de diferentes opiniões dos rabinos. Era uma lei oral, fruto da interpretação que os judeus tinham a respeito da lei escrita. Portanto, a lei é um conjunto extenso de proibições do tipo não faça e de obrigações do tipo faça e de interpretações com diferentes opiniões de rabinos. Essa era a lei que os judeus seguiam. Em Tiago, capítulo 2, verso 10, Tiago diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Em Gálatas, capítulo 3, verso 10 e 11, Paulo fala: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E ele conclui dizendo: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Paulo nos apresentou a situação do homem, da humanidade, andando em delitos e pecados, sem a menor condição de cumprir os mandamentos de Deus. Em Romanos, capítulo 3, verso 20, temos a grande conclusão: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei tem um propósito e a lei tinha uma função, a de nos mostrar que não tínhamos capacidade de agradar a Deus. Em Gálatas, capítulo 3, do verso 22 ao verso 23, Paulo fala: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé
em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. Paulo nos explica a função da lei. E ele prossegue em Gálatas 3, verso 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A lei cumpriu a sua função de nos mostrar a gravidade do pecado e da nossa culpa e da nossa necessidade da graça de Deus. Portanto, tendo Jesus cumprido a lei, ele aboliu a lei na forma de ordenanças. Gálatas, capítulo 3, verso 26 e 27 diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Em 28, versículo 28 e 29, ele prossegue: destarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não faz nenhum sentido mais a divisão dos servos de Deus por causa de raça, por causa de mandamentos, por causa de sexo, por causa de pontos de vista. Porque em Cristo Jesus somos todos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ele derrubou o muro de separação que existia entre nós e os nossos semelhantes, e entre nós e a graça de Deus que nos alcançou. Romanos, capítulo 7, verso 6 diz: agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei em forma de ordenanças, de proibições e de obrigações, mas agora, de uma maneira nova, vivendo no Espírito. Se através do Espírito nós andarmos no Espírito, não cumpriremos as concupiscências da carne e andaremos de maneira que agrada a Deus. Este foi o primeiro ponto, a lei de Deus. Mas esses versículos que Paulo apresenta em Efésios também nos faz refletir: e Israel? Como fica agora o povo da antiga aliança? Em Romanos, capítulo 9, do verso 4 ao 8, Paulo fala: a palavra de Deus não falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Os filhos de Deus são os filhos da promessa e não os da carne. Portanto, a respeito de Israel,
Os filhos de Deus são os filhos da promessa que pela fé creem. Em Romanos, capítulo 9, do verso 30 ao 33, Paulo ele esclarece dizendo: Israel buscou a justificação pelas obras da lei e não pela fé. Portanto, tropeçaram na pedra de tropeço. Todos aqueles que buscarem justificar-se pelas obras da lei estão na maldição da lei, porque não podemos cumprir a lei. Somente pela graça, obtida mediante a fé, temos salvação. Em Romanos, capítulo 10, do verso 1 ao verso 4, Paulo admite que Israel tem zelo por Deus, porém sem entendimento. Trocaram a justiça divina pela justiça própria. É Deus quem nos justifica. Não somos capazes de obter a nossa justificação. Em Romanos capítulo 11, do verso 1 ao verso 7, porém, Paulo afirma: Deus não rejeitou o seu povo de Israel. Sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Portanto, há um remanescente em Israel. E haverá sempre um remanescente, um povo fiel que crê em Jesus Cristo, eleitos segundo a graça. E em Romanos, capítulo 11, verso 25 ao 32, Paulo conclui: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Portanto, o endurecimento de Israel é parcial, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então, todo Israel, os eleitos de Deus, serão salvos. Podemos concluir esta lição dizendo que haviam dois povos, os gentios incircuncisos na carne e os judeus e Israel, os que estavam circuncidados conforme a aliança do Velho Testamento. E um muro de separação entre eles. Muro esse que foi derribado por Jesus Cristo. E agora o povo de Deus se constitui na igreja. Aqueles que foram redimidos pela obra redentora de Jesus Cristo, a nossa paz. Concluímos assim a nossa sexta lição. E eu convido você a estar estudando na próxima lição o mistério oculto de Deus. Eu aguardo você lá.